Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, mas o Senhor teve misericórdia e permitiu toda a graça para que toda a maldição e julgamento que nós merecíamos receber, o Senhor Jesus recebesse. E assim, sem nenhum valor a ser pago por nós, que nós pudéssemos ser salvos diante do Senhor, se nos tornando em seus filhos, recebendo a esperança tão gloriosa e grandiosa de entrar no seu reino, Senhor. Nós agradecemos por toda essa bênção que o Senhor tem nos permitido. Que nesse tempo, nós que fomos salvos pelo seu sangue, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Senhor, nós agradecemos por o Senhor estar conduzindo para ouvirmos a sua palavra. Nossos irmãos e irmãs que não podem estar aqui agora por conta do Covid-19, todos aqueles que estiverem ouvindo a palavra através da transmissão online, que o Senhor possa permitir a maior graça e possa preenchê-los do Espírito Santo, para que possam estar cheios da graça, da glória do Senhor Deus dentro de nossos corações, para que possa transbordar a sabedoria, para que no restante das nossas vidas nós possamos viver diante do Senhor conforme a sua palavra, que nós possamos ser sustentados e conduzidos. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo todo, que o Senhor possa proteger e cuidar. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor possa permitir mais sabedoria, mais palavra para os irmãos e irmãs, para que eles possam estar cheios do Espírito Santo, para assim testificarem o seu Evangelho com maior certeza. Aqueles que estiverem no meio da fraqueza, no meio da doença, que o Senhor Deus permita a graça necessária para cada um deles para fortificá-los, para que nenhum deles pereçam, Senhor. Que a cada momento, Senhor Deus, nos permita o necessário, que o Senhor possa nos ensinar qual o caminho que devemos percorrer, que o Senhor possa estar junto conosco nesse momento, que o Senhor possa manifestar a sua santa vontade, a palavra para nós, para que nós possamos compreender, que o nosso coração, as nossas vivências realmente possam ser controladas pelo Senhor, para assim vivemos para a glória do Senhor Deus, que assim nós possamos receber maior força e condução do Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar Gálatas capítulo 5. Vamos procurar Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, vamos ler juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então nós teremos o cântico do coral. 내 영혼이
Muito obrigado. Então, vocês estão sentados com cuidando do limite do número de pessoas que podem sentar? Então, por conta do Covid-19, tem muitas coisas realmente que estão nos abafando demais. Então, realmente, tudo isso é uma, uma dificuldade, uma catástrofe. Então, realmente, seria muito bom se nós pudéssemos estar realmente pregando o Evangelho mais fortemente. E nós precisamos orar por isso diante do Senhor Deus. Então, por conta do Covid-19, nós temos muitas pessoas que estão passando por diversas dificuldades. Eu espero que os irmãos possam orar por eles. Então, quanto maior a dificuldade, mais possamos depender do Senhor Deus. Que nós possamos viver uma vivência de obedecer diante do Senhor Deus sem mudança nessa vontade. Então, todo domingo pela manhã, no domingos, eu estou continuamente pregando a palavra com o tema Enchei-vos do Espírito, porque a vida do cristão é estar cheio do Espírito Santo. Então, assim, estamos aprendendo consecutivamente sobre o que é estar cheio do Espírito Santo. Então, quando um semeador de uma árvore, ele deseja que essa árvore possa frutificar, ele deseja que os frutos possam estar maduros. Então, como em João capítulo 15, o Senhor Jesus disse que eu sou a videira e o Pai é o dono da vinha. Então, realmente, o dono dessa videira é o Senhor Deus. E nessa videira agora existem vários ramos. E através destes ramos podem se dar muitos frutos. Então, se realmente eu estiver em vós e vós em mim, realmente podem frutificar. Então, vós quando frutificarem, realmente toda essa glória vai para o Senhor Deus Pai. Então, esses ramos representam os cristãos que receberam a salvação, que agora estão colados junto do Senhor Jesus. E então nós estamos recebendo esse nutriente, esse fornecimento da vida. Logo, após nós recebemos a salvação, quer dizer que estamos vivendo colados ao Senhor Jesus, estamos recebendo a graça abundante, estamos recebendo a vida proveniente do Senhor Jesus para fornecer ao nosso espírito para assim dar frutos espirituais. É por isso que na Bíblia aparece diversas vezes para dar frutos. Então, isso quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação através da palavra do Senhor Deus, ele está preso no Espírito. Realmente, tudo isso resulta nessa frutificação espiritual. É por isso que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, então nós podemos dar frutos. Então, em Lucas capítulo 19, versículo 22, nós podemos ver. Então, um dono que estava indo para receber a posse do reino, estava indo viajando para longe, e ele disse para os seus discípulos para eles trabalharem enquanto ele estivesse fora. Então, esse dono representa o Senhor Jesus. Ele vai tomar o trono do reino e voltar para depois contar, realmente prestar as contas junto com seus servos para ver como que eles negociaram. Então, ele deixou um talento para cada servo e vários servos foram vindo e dizendo: Ah, Senhor, com um talento eu fiz outro talento. Eu lucrei um talento. Ele falou: Ah, servo bom e fiel, realmente cuidará sobre uma cidade. O outro disse: Ah, com um talento eu consegui um lucro de 5 talentos. Ele disse: Ah, você também fizeste bem, vai cuidar, vai governar sobre 5 cidades. Mas uma pessoa, ele recebeu esse um talento
E ele falou, eu vou ter que guardar muito bem esse talento. Então vou embolar num pano e deixar escondido no solo. Depois ele trouxe para o dono. E o dono vendo isso, então esse servo ele pensou, eu sei que o Senhor é um Senhor severo, que realmente colhe da onde não plantou e planta onde realmente não tem como se plantar, realmente não tem como se colher. Então, o dono ouvindo isso, ele ficou muitíssimo bravo. Então ele disse para esse servo, então você sabe que eu colho o que eu não plantei. E eu sou uma pessoa que ajunta algo que realmente não foi feito, né? Então ele realmente repreendeu porque ele era severo. Então, se nós olharmos no Antigo Testamento, então quer dizer que uma pessoa que realmente no Antigo Testamento recebeu diversas leis diante do Senhor Deus, e nenhum homem por natureza tem como guardar a lei do Senhor. Então a lei não foi permitida para você cumprir, mas é para você compreender o seu estado pecaminoso diante do Senhor Deus. Então após receber a salvação, todas as palavras que o Senhor Deus tem nos ordenado, após Ele nos salvar, Ele nos permitiu a sua vida, o poder do Espírito Santo, e Ele nos plantou dessa maneira para assim colher. Então, de igual maneira, então, Ele é realmente o Senhor que busca realmente a retribuição. Então, se Ele deu um talento, então você precisa trabalhar em cima desse talento e ganhar o lucro. Mas se você não tiver capacidade para isso, precisa deixar no banco para assim ganhar em juros. Então, porque ele precisa mostrar algum benefício, algum ganho para o dono quando ele retornar assim. Então, realmente, se não plantou, como é que vai colher? Então, da mesma maneira, o Senhor ele nos permite a vida. O Senhor ele nos permite a vida porque ele deseja a vida. O Senhor não pede a vida se não nos deu a vida. Da mesma maneira, já que nós somos santos, o Senhor ele está dizendo para nós nos amarmos, para nós obedecermos. Por quê? Porque o Senhor ele já nos permitiu a vida, o poder, todas as coisas para podermos fazê-lo. Então, realmente, o Senhor é aquele que planta e colhe o que plantou. Então, da mesma maneira, após nós recebemos a salvação, o Espírito Santo é o Espírito de Deus que veio para nós, que nos fez compreender a palavra do Senhor Deus, nos fez compreender a vida, a palavra do Senhor, para mudar a nossa vivência. Então, quando nós vivemos conforme o Espírito Santo, já que fomos plantados pelo Espírito Santo, colhemos no Espírito. É por isso que assim podemos dar os frutos do Espírito. Então, uma pessoa que recebeu a vida, a palavra do Senhor, é uma pessoa que precisa dar os frutos espirituais diante do Senhor. Porque ele recebeu o Espírito Santo, ele recebeu a vida. Então, mas ele não ter frutos é algo estranho, não é mesmo? Então, o Senhor, ele nos permite todas as coisas e nos diz para fazer. É por isso que aqui ele fala sobre, realmente de forma 9 coisas bem grandes sobre os frutos do Espírito. Então, o Senhor ele nos permitiu realmente o Espírito Santo para nós e Ele deseja isso de nós. Então, o que são esses frutos? Esses frutos realmente não são frutos que podemos ter ou não ter. Então, tem outras pessoas que dizem, como é que um pecador ele pode dar esses frutos diante do Senhor Deus? Então, realmente, claro que realmente o pecador não tem como, e nem o santo, é difícil, mas como é que funciona quando você está dentro da igreja? O Senhor, ele nos permitiu a vida individualmente. Então, esses frutos é algo lógico, é exato, que você individualmente precisa dar, realmente, paralelamente à igreja. Então, da mesma maneira, eu já disse sobre o primeiro ponto, que é o amor, o primeiro fruto do Espírito, na semana passada. Então, realmente, de outras palavras também, pontos importantes que o Senhor nos fala é o amor. Porque o Senhor Deus, Ele é a origem do amor.
Então Ele não somente nos amou, mas Ele também nos permitiu o seu Filho unigênito para a morte de cruz, para assim manifestar, provar o seu amor. E o Espírito Santo é aquele que nos faz crer neste amor do Senhor. Então, nosso espírito ter recebido a salvação é simplesmente, puramente o amor do Senhor. Então, nós acreditamos no Senhor Jesus, quer dizer que nós acreditamos no amor do Senhor Deus, quer dizer que o amor do Senhor Deus se manifestou dessa maneira, que quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos do Senhor Deus, quando nós estávamos longe do Senhor Deus, quando nós estávamos mortos por causa de nossos pecados e delitos, o Senhor continuamente diz dessa maneira. Quer dizer que o Senhor, Ele nos amou. Então nós cremos nesse amor e assim nós cremos nesse amor. Então realmente quer dizer que o amor do Senhor Deus é aquele que salva o pecador que estava na profundeza do inferno para passar para o reino dos céus, para as alturas. Quer dizer que existe o poder de transformar o filho do diabo em filho de Deus, mudar o coração, fazendo com que a pessoa possa viver diante da vontade do Senhor Deus. É por isso que o poder do Senhor Deus é que Ele pode mudar o nosso coração e nossa vivência, já que nós amamos ao Senhor Deus. Nós obedecemos a palavra do Senhor, e já que nós amamos ao Senhor, nós vivemos diante do Senhor. Já que amamos o Senhor Deus, nós podemos amar os irmãos. E já que nós amamos os irmãos e irmãs, nós podemos suportar qual a dificuldade e tribulação. Logo que, já que nós recebemos o amor do Senhor, podemos odiar as coisas deste mundo, dar as costas para as coisas mundanas, para assim até o final nós possamos viver realmente diante do Senhor Deus. Tudo isso é proveniente do poder do Senhor Deus. Então, o amor do Senhor Deus que nos salvou, e nós estamos vivendo presos a este amor do Senhor Deus. E isso é a vivência do cristão. É por isso que este amor, ainda mais nessa terra, pode nos segurar, nos sustentar. Então, quando nós formos para o reino do Senhor, este amor realmente dará continuidade. É por isso que esse amor para os cristãos é um amor que opera em nós. E segundo o fruto do Espírito Santo, ele fala que é o gozo. O gozo significa felicidade. Então, quando nós estamos diante do Senhor, existe o amor, e onde existe o amor, existe vida, e onde existe vida, existe a felicidade. E é por isso que quando nós compreendemos a palavra do Senhor Deus e estamos diante do Senhor Deus, a coisa mais realmente importante e preciosa é a felicidade. E é por isso que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9, ele fala, o qual, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então nós não vimos o Senhor Jesus, mas através da palavra, nós cremos, nós amamos o Senhor. Então, mesmo não tendo visto, nós amamos ao Senhor. Então, realmente, ele fala que é um gozo inefável. É por isso que agora, realmente, é esse gozo inefável e glorioso que está dentro dessa pessoa, realmente não tem como expressar com palavras este mundo. Realmente é uma alegria, uma felicidade infinita, incomparável com o mundo. Então, a felicidade, a alegria que nós temos nessa terra não é infinita. Ela é algo tão miserável que em um curto período de tempo pode se apagar. Então, se nós compararmos com o Senhor Deus, realmente é incomparável, porque o amor, a glória da felicidade do Senhor, no Senhor, é inexpressável com as palavras dessa terra. Então, quando nós formos para o reino do Senhor Deus, continuamente iremos receber este amor do Senhor Deus. Então, realmente, nós recebemos a salvação pelo Espírito. O Espírito recebeu a salvação. É por isso que nós podemos estar felizes em Espírito. E também, como em Atos, capítulo 16, 34, o apóstolo Paulo, quando ele foi para Filipe, ele foi aprisionado. E Paulo e Silas, então, no meio da noite, eles estavam louvando, cantando. Então, o chefe da prisão, então, toda a família dele recebeu a salvação ali. Então, toda a família dele recebeu a salvação. E realmente eles ficaram felizes, realmente com grande felicidade ali. Então, a primeira coisa que nós temos quando recebemos a salvação é a alegria, a felicidade.
Então, realmente, a primeira coisa que nos acontece quando recebemos a salvação, quando eu recebi a salvação também em 1962, realmente já fazia 10 anos que eu acreditava em Senhor Jesus, eu tentava me esforçar, eu frequentava a igreja, eu realmente também estava como pastor de uma igreja, mas por fim eu recebi a salvação verdadeira. E essa felicidade não muda dentro de mim, todos os dias se renova em mim. Então esta felicidade, ela se torna força em meu coração, se torna mais uma engrenagem, uma condução para viver pelo Senhor. Então, já que eu recebi a salvação, essa grande felicidade, esse grande gozo que eu tenho, é que os cristãos que nasceram de novo, todos têm essa mesma experiência. Após receber a salvação, essa felicidade contínua que precisa se manter em nós. Todos os dias vai se renovando. Quer dizer que através da palavra, através da abundância do Senhor que vai se renovando em nós, e isso vai se transbordando. É por isso que nós amamos ao Senhor. Nós podemos obedecer ao Senhor. Isso torna o poder diante do Senhor. Então, nossa, que dia bom, realmente esse dia que eu realmente renovei o meu dia. Ah, que dia feliz, que dia feliz. O dia em que Jesus eu aceitei. Então, realmente eu conheço esses cânticos. Happy day, when Jesus was my sins away. He taught me how to watch and pray, and live joy, sing every day. Happy day, when Jesus my sins away. Então, antigamente eu cantei um pouco dessa música, é por isso que eu lembro até hoje. Então, Happy Day, Happy Day. Então, no dia em que o Senhor Jesus meus pecados lavou. Então, realmente neste mundo. Então, realmente, esse grande agradecimento que nós temos não pode ser apagado. Então, se olharmos em Atos capítulo 2, versículo 28, ele fala: Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Então, também como em Salmos 16, 10, realmente Davi ele estava louvando sobre essa graça que ele tinha recebido em seu espírito. Assim como em Isaías 61, versículo 10 também. Então ele diz: Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Quer dizer que tirou essa roupa suja do pecado e colocou essa roupa nova, justa e santa. Então quer dizer que realmente essa roupa, então aquela roupa da noiva e do noivo tão bonitos, com aquelas pedras adornadas, a veste sacerdotal, mais bonito do que essas. Quer dizer que é a veste da justiça, da salvação. Quer dizer que pecadores imundos como nós fomos transformados de forma tão maravilhosa. É por isso que nós podemos nos regozijar no Senhor. Então assim como Adão e Eva, que eles tinham pecado no jardim, e eles viram que eles estavam nus, e eles se esconderam por conta que estavam envergonhados, estavam com medo. Então, naquele tempo, o Senhor matou um animal e fez uma veste de couro para eles, derramando o sangue, para realmente cobrir a vergonha deles. Então, quer dizer que realmente nenhuma obra humana pode cobrir o seu pecado. Então, mas o Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou, é por isso que ele se tornou a nossa salvação e a justificação para nós. Quer dizer que isso é um reflexo, isso é uma forma do que estava para acontecer. É por isso que nós realmente nos alegramos em grandiosidade. Assim como em Isaías capítulo 51, versículo 11, fala: Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Então, fugirão. Então, aqueles que foram resgatados pelo Senhor, agora sobre a cabeça, eles possuem uma felicidade eterna.
Então ele fala, perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e tristeza e gemido fugirão. Então antes todas as pessoas viviam no meio da tristeza, do gemido, mas agora realmente todas as coisas partiram. Então aqui está expresso muito bem. É uma palavra que todos vocês sabem, mas vamos procurar Abacuque, capítulo 3, no Antigo Testamento. Então nós temos Miqueias, Naum e Abacuque. Então, Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Eu irei ler. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, se olharmos esse profeta Abacuque, ele está muito alegre por conta de sua salvação, está agradecendo ao Senhor. Então, mas não tem nada de importante aqui. Então, por que não tem? Então, existe um motivo. Então, o povo de Israel, por terem pecado diante do Senhor Deus, o Senhor usou a Babilônia para castigar o povo de Israel. É por isso que toda a felicidade que eles tinham, eles perderam ali. É por isso que seja a videira, seja a figueira. Então todas essas árvores realmente são as árvores mais importantes do povo de Israel, que por isso que é necessária na vivência deles. Mas realmente não tem frutos. Ele fala, não haja fruto na vide, não tem produto da oliveira, nos campos não produzem mantimento. E as ovelhas, realmente todas parece que elas fugiram ou parece que foram roubadas, não estão mais ali. Então, e nos currais não há gado. Então quer dizer que tudo isso antigamente eram os bens da pessoa, não é? Mas tudo sumiu. Então quer dizer que eles não possuem nada. Não tem nada para comer. Mas então, ele fala, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Ele expressou dessa maneira. Então, os cristãos que nasceram de novo, claro que individualmente, seja em tempo, seja em cada nação, qual a tribulação, qual a dificuldade, seja a pobreza, seja a perseguição, a tribulação. Então, mesmo a carne sendo pobre, mesmo tendo a tribulação, mesmo adoecendo a carne. Então, mas a felicidade que ele tem diante do Senhor não some, mesmo no meio dessa tribulação. É por isso que os cristãos em Roma, eles foram capturados e se tornaram alimento de leões. Eles foram colocados em uma haste e jogado óleo sobre eles e ateado fogo sobre eles para usarem eles como postes para iluminar. Então, eles morriam queimados, se tornando alimento de feras. Mas mesmo assim eles agradeceram diante do Senhor, eles louvaram para o Senhor. Então os cristãos, qual a dificuldade, qual a tribulação, eles podem estar alegres. Então eles não buscam a felicidade como as pessoas do mundo, nas coisas do mundo. Então, mesmo que eu não tenha isso ou aquilo que as pessoas do mundo queiram, realmente eu sou feliz. Então, porque esse Senhor que me salvou, eu me agrado nesse Senhor. Eu me agrado e estou alegre pela presença desse Senhor. Isso é algo realmente muito exato que nós temos. Então, agora também isso precisa ser o mesmo. Então, antes do Senhor vir, eles realmente já expressaram a felicidade da salvação dessa maneira. Então, nós precisamos receber com maior grandeza esse louvor, não é mesmo? É por isso que o Senhor, Ele é a nossa salvação, Ele é a origem da felicidade. Então, como em Salmos 4, o Senhor Ele já disse, realmente toda a felicidade que o Senhor deixou em mim, realmente é mais abundante
a felicidade do meu coração do que todo o vinho, do que todo o mantimento dos pães que foram realmente mantidos. Quer dizer que a felicidade que o Senhor me dá é maior do que qualquer coisa. Então essa felicidade é maior que o mantimento novo, que o vinho. Então esse mantimento que ele fala sobre a comida carnal. Nós olhamos em Lucas capítulo 12, realmente o rico ajuntou vários dos seus alimentos e riquezas para vários anos, e ele disse para a sua alma, dizendo, agora meu espírito você pode comer e descansar, vamos nos alegrar, porque eu já juntei bastante. Então o Senhor realmente mesmo dirá, hoje à noite mesmo realmente irei realmente tomar o seu espírito. Então todas as coisas que tem ajuntado, para quem será? Realmente é muito insensato. Então, claro que a comida realmente é necessária para a carne humana. Então, aqui ele está falando realmente o mantimento novo, quer dizer que é sobre a comida carnal. O vinho é a alegria da vida. Então, realmente melhorar toda a ciência, melhorando todo o entretenimento neste mundo. Então, as pessoas estão dizendo, vamos nos alegrar nisso e naquilo. Então, isso, ao ver do Senhor, é a coisa mais insensata que existe. Então, a felicidade que o Senhor nos deu realmente é incomparável com qualquer coisa no mundo que nós tenhamos. A felicidade que nós temos agora é uma felicidade realmente incrível, que realmente é incontável, pelas palavras do homem. Realmente, a felicidade deste mundo realmente é pior do que o brinquedo de uma criança que está brincando e vai se cansar logo logo. Então nós não temos o que invejar ou cobiçar sobre as coisas deste mundo. E se olharmos em Salmos capítulo 37, versículo 4, fala, deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Então essa palavra eu pesquisei de forma aprofundada o que significa essa palavra, deleitar-se no Senhor. É buscar a felicidade no Senhor. É buscar a felicidade no Senhor, não em outro lugar. Então toda a felicidade que o Senhor nos permite. Então como Ele nos permitiu? Tanta maneira de estarmos felizes. Ele lavou os nossos pecados. Alguém que está com muita dívida, será que ele possui felicidade no coração? Então, antes de alguém pagar toda essa dívida dele, não tem como ele perder a felicidade, a calma, a alegria dentro do coração dele. Então, realmente, o Senhor diz que Ele já pagou todos os nossos pecados em dobro, então, já que Ele lavou nossos pecados. Então é por isso que nós podemos nos alegrar. Nós nos alegramos porque nosso espírito foi salvo, já que eu nasci de novo, já que agora eu tornei filho do Senhor Deus, porque agora eu posso entrar no reino do Senhor Deus, tenho essa esperança. É por isso que me alegro. Isto é a alegria que o Senhor Deus nos permitiu. Mais do que qualquer outra coisa deste mundo, incomparável. É preciso buscar a alegria no Senhor. Então, dentro do Senhor, quanto de felicidade existe que o Senhor nos permitiu? Mas o cristão não pode buscar a alegria em outros lugares, buscar em lugares realmente nada a ver, buscar as alegrias, os prazeres deste mundo por ter muito dinheiro, ou por ter algum tipo de satisfação carnal, alguma alegria. Agora as pessoas dizem que eles se consolam viajando, tem outros que é no entretenimento. Então realmente são em diversas coisas. Então, mas isso está errado. Então nós precisamos nos alegrar no Senhor. Quando nós nos alegramos dentro do Senhor, o Senhor diz que Ele concederá os desejos do nosso coração. Então, nós nos alegramos dentro do Senhor. Quando nós alegramos ao Senhor, quer dizer que o Senhor, Ele realmente permite um desejo transbordante, abundante dentro do nosso coração. Então, o Senhor realmente irá nos retribuir com todas as coisas.
Então é por isso que nós não devemos buscar a felicidade, a alegria neste mundo. Então, este mundo que foi amaldiçoado por conta do pecado, não existe a alegria, não existe a verdadeira felicidade. Então, um rico insensato, ele diz, alegra-te minha alma, aumente por comer e beber nessa terra. Então, quer dizer que ele está longe do Senhor Deus, perdido, ele está realmente revoltado. É como se fosse um órfão que está para morrer. Mas fica alegre porque vai receber uma balinha para comer. Então, antes de você estar nos braços do Senhor, antes de você ter a esperança gloriosa do Senhor, não tem como se alegrar. Olhamos em Provérbios capítulo 14, versículo 13. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Então, até no riso o coração sente dor. As pessoas deste mundo, eles falam coisas engraçadas, ficam sorrindo, mas dentro do coração, dentro do espírito deles, existem a dor, a angústia. Então, este riso é um riso, uma enganação para tentar esconder a dor do coração. Então, realmente um pecador imundo que merece o julgamento, o castigo eterno diante do Senhor Deus. Então, é a mesma coisa que ele está dançando em cima do túmulo dele. Então, ele está feliz e cantando em cima do túmulo dele para tentar tirar essa dor, essa angústia espiritual. Então, é só Então, realmente, o dia do julgamento do Senhor está tão próximo. Mas, neste mundo, podemos ver cada momento mais as pessoas, elas gostam de enfeitar, gostam de melhorar a cultura, a ciência, melhorar todas as coisas para não faltar nada, para transformar em coisas bonitas, mas o Senhor irá julgar e tudo irá ser destruído. Então, nós sabemos já. Então, nós vamos querer a felicidade no meio desse lugar? Então, isso está errado. Então, tudo isso é uma mentira, uma enganação, para tentar esquecer a tristeza, a dor do coração. Então, isso se chama hipocrisia. Então, antes de ter a verdadeira felicidade do Senhor, não tem como existir a felicidade. Como em João capítulo 14, versículo 27. O Senhor disse, paz seja convosco. Então, realmente, a paz que te dou, realmente não é igual a do mundo. Então, o Senhor disse para não realmente temerem, não terem medo em vossos corações. Como em Isaías capítulo 57, ele disse que para o ímpio não existe paz. Para um pecador que vai para o inferno, em onde que existe paz? É tudo mentira. Mas o Senhor Jesus disse que ele consumou tudo na cruz. Quer dizer que o Filho unigênito do Senhor, ele morreu como a propiciação pelos nossos pecados, como um cordeiro. Quer dizer que o Senhor Jesus que ressuscitou, como em João capítulo 20, ele diz, paz seja convosco. O Senhor deu a paz a eles. Então ele mostrou as feridas dos pregos nas mãos, na costela, ferido pela lança. Ele disse, eu me encarreguei de todo o vosso pecado. É por isso que existe paz para convosco. A paz do Senhor foi dada de graça. Então o Senhor recebeu toda a maldição e julgamento que um pecador merece receber. Ele cuidou de todos os nossos pecados. E é por isso que agora nós temos a paz. Então quer dizer que realmente eu dou a minha paz a vós. Então a minha paz eu darei a você. Realmente quer dizer que essa paz não é o do mundo. Quer dizer que neste mundo não pode dar, este mundo não consegue compreender. Quer dizer que essa paz foi dada pelo Senhor. Então, em João capítulo 15, versículo 11, disse que a minha paz está convosco. Realmente, ela pode aperfeiçoá-los. Então, existe a paz no Senhor. No Senhor, nós temos a felicidade que sempre transborda. Então, essa felicidade do Senhor, que está dentro do Senhor Jesus, realmente, o Senhor disse que Ele dá a sua felicidade para nós. Quer dizer que Ele pode aperfeiçoar-nos. Então, quer dizer que o conforto do Senhor, a alegria, a felicidade do Senhor pode se transbordar dentro do nosso coração. Logo, nós todos os dias podemos nos renovar pelo Espírito Santo. Então, quando nós estamos transbordantes dessa felicidade, então o restante
do nosso tempo na vida na terra, nós podemos viver pelo Senhor. Como em Colossenses capítulo 3, realmente ele disse para deixar o Espírito Santo tomar o controle sobre o nosso coração. Quer dizer que a paz do Senhor precisa tomar controle dentro do nosso coração. Quer dizer que a paz do Senhor, a felicidade do Senhor, o gozo no Senhor precisa controlar a nossa vida. Então, qual seja a ocasião, realmente não podemos perder isso. A paz não pode cessar, a felicidade não pode parar. Quando nós temos um campeonato de futebol, existe o juiz está correndo ali pelo campo e quando vê algum problema ele apita e para o jogo. Quer dizer que existe algum problema ali. Então, se existe algum problema na vida do cristão, acaba toda a felicidade, acaba toda a paz, acontece um grande problema. Então quer dizer que essa paz pode controlar a nossa vida. Quer dizer que a felicidade do Senhor precisa sempre transbordar em nosso coração. Então, se olharmos a felicidade das pessoas do mundo, é uma enganação, são coisas que estão para sumir. Se olharmos em Jó capítulo 20, versículo 5, fala: o júbilo dos ímpios é breve. Então é breve, realmente logo irá cessar. E se olharmos em Salmos 37, versículo 10 também. Ele fala: deixa ir e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Então não é para tentar se esforçar para ganhar essas coisas. Então, porque ele fala: pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Quer dizer que por fim, quando chegar o julgamento, a ira do Senhor, os pecadores, os ímpios, eles irão para o inferno do Senhor. Então não tem por que você cobiçar o desejo, a vida deles. Então a felicidade que nos foi dada. Então essa felicidade é incomparável com a felicidade das pessoas do mundo. Então, as pessoas no mundo, elas sempre buscam como eu posso alegrar a minha vida. Ah, como é que eu posso comer algo mais gostoso, fazer algo mais divertido. Tem tantas coisas para ter os prazeres da vida. Estão buscando a alegria da carne. Então eles buscam continuamente. Então comem, bebem, dançam. Então, mas isso tudo realmente não tem como resolver realmente a dor, a angústia do coração, o medo sob a ira do Senhor. Realmente é somente um bater das pernas. Então quer dizer que agora, realmente, aqueles que agora estão sorrindo, que estão em riso, realmente eles irão chorar por fim. Realmente são pessoas que estão com dor dentro do coração. Podem parecer que estão rindo agora, mas por fim irão chorar, irão ranger os dentes diante do Senhor. Em Eclesiastes 2:2, Salomão disse: e ao riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Então, se olharmos para uma mulher louca, ela fica... Então, muitas pessoas vão olhar e falar: nossa, coitada, realmente está louca. Mas ela está se sentindo a melhor pessoa do mundo. Eu já vi isso. Então Salomão disse que realmente quem fala sobre a alegria ele está falando realmente de que serve esta. Então está doido, mas está rindo. Nós olhamos em Provérbios capítulo 15, versículo 15, ele fala: todos os dias oprimidos são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Então quem tem o coração alegre, ele sempre tem um banquete dentro do coração. Então não é essa alegria de comer e beber na carne, mas é no seu coração, porque o Senhor está junto com ele. Então existe a comunhão dos santos, está dentro da palavra, existe paz, existe alegria, todos os dias está em alegria e essa alegria não cessa. Então, essa alegria onde o Senhor está, realmente junto deste Espírito,
E também, o cristão, após receber a salvação, ele desobedecer diante do Senhor Deus, ele pecar, quer dizer que ele perde a felicidade dentro do coração dele. Vocês sabiam? Então, Davi, ele estava dentro da graça do Senhor, como ele agradecia, como ele estava feliz. O Senhor estava junto com ele, mas Davi, ele realmente desejou a mulher de Urias, ele pecou um grande pecado diante do Senhor Deus. E depois veio o profeta Natanael para repreendê-lo. Como em Provérbios capítulo 51, e dentre as palavras de Davi se arrependendo, o Senhor restaura a alegria da minha salvação. Que o Senhor possa realmente me sustentar. Porque então assim eu irei ensinar os seus preceitos para os ímpios, para que retornem para o Senhor. Então ele não pediu novamente a salvação. Então uma pessoa que recebeu a salvação, quando ele erra, quando ele peca contra o Senhor, não é que ele vai perder a salvação. Se ele nasceu de novo, realmente, não que ele vai perder a salvação, ele vai perder a alegria, a felicidade da salvação dentro dele. Então quando ele se perde ali, não pode viver continuamente daquele jeito. Porque se ele continuar naquele estado sem se arrepender diante do Senhor, existe a ira e o castigo do Senhor. Continuamente. É por isso que pecar e ficar rindo, isso é tudo uma falsidade. Então ele ter pecado realmente diante do Senhor, é por isso que não existe felicidade, não existe a alegria da salvação. Acabou a felicidade dentro do coração dele, mas ele finge que está alegre. Quer dizer que isso está tentando enganar a Deus, tentando enganar o Espírito, tentando enganar a igreja, enganando os irmãos e irmãs. Isso é tudo uma hipocrisia. Como assim isso é uma felicidade? Então, a verdadeira felicidade, então, quando nós nos tornamos diretamente para o Senhor, existe uma restauração dessa felicidade diante do Senhor. Então, quer dizer que quem tem a felicidade espiritual dentro de si, é uma pessoa que agradece ao Senhor, que vive realmente se esforçando por completo, falando, Senhor, por favor, sustente a minha vida. É assim, quando eu realmente tornar para o Senhor, eu vou ensinar para os ímpios, para que eles possam tornar para o Senhor. Quer dizer que eu vou ensinar os preceitos, a palavra do Senhor, porque o Senhor Deus está trabalhando naquele meio. Então, é estar escondendo um pecado que os outros não conhecem, fingir que está pregando, fazendo isso ou aquilo. Vejam se o Senhor Deus ele ajuda. Ele não trabalha, o Senhor Deus ele não é enganado. Pode ser que você consiga criar um falso, mas o Senhor Deus não trabalha naquele meio. Então, é necessário restaurar a felicidade espiritual. É necessário ter o coração de trabalhar diante do Senhor. É por isso que quando nós pregamos para os ímpios eles podem se arrepender e pode ser manifesto o poder do Senhor Deus. Então isso é a alegria do Espírito que nós não podemos perder. É por isso que continuamente nós precisamos renovar dentro de nós. É uma palavra muito importante. E também a alegria da salvação não é algo que simplesmente está lá. Ele se mantém e ele se renova dentro de nós quando nós todos os dias aprendemos e ouvimos a palavra do Senhor. Quando nós estamos no meio da vivência diante do Senhor, existe uma felicidade transbordante, uma alegria diante do Senhor. Nós olhamos em Salmos 119, versículo 92. Então ele disse, se a tua lei não fora toda a minha recriação, há muito que pereceria na minha aflição. Então por que a lei do Senhor precisa se tornar a minha recriação, a alegria dentro do meu coração? É porque existe a palavra do Senhor Deus, existe a promessa do Senhor, existe a presença do Senhor ali. Quer dizer que o Senhor ele está dentro de nós nos ajudando. Quer dizer que através dessa palavra nós podemos receber o consolo, a força do Senhor. Então ele fala, realmente a tua lei não fora toda a minha recriação, há muito que pereceria na minha aflição. Então nós estamos dentro da palavra do Senhor Deus, recebemos o consolo, a felicidade, não é mesmo? Assim como em Salmos 119, versículo 143, ele fala, aflição e angústia se apoderaram de mim, contudo os teus mandamentos são o meu prazer. Quer dizer que aflição e angústia se apoderaram de mim.
Quer dizer que a dor, a tristeza, a dificuldade, mesmo se apoderando de mim mesmo, a palavra do Senhor é a minha alegria. Falamos em Jeremias capítulo 15, versículo 16, achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Então ele fala que ele comeu da palavra do Senhor. Após comer dessa palavra do Senhor, realmente no meu coração, isso se torna alegria. A palavra se torna o consolo, o gozo dentro das nossas vidas. Se torna a esperança. É por isso que nós nos alegramos. O nosso espírito que agora se despiu do pecado, agora em felicidade nós iremos ver o Senhor. Quer dizer que agora nos despimos do pecado. Então por que estamos alegres? Então esse espírito, realmente ele ter despido desse pecado, do julgamento, do castigo diante do Senhor, ter sido considerado como filho do Senhor Deus, agora ter a esperança de entrar no reino de Deus. Então o filho ele ter recebido toda a herança do pai. Agora ele está no momento para receber toda a herança do pai. Realmente nesse dia de ele receber a herança é a maior felicidade, não é mesmo? Então, mas se ele morrer naquele dia, de nada adianta, tudo acaba. Então, eu lembro de uma história divertida que eu ouvi. Então, uma pessoa antigamente, e um homem, ele se prometeu para se casar com uma mulher e ele falou, eu vou para o exterior para conseguir meu doutorado e receber a herança do meu pai. Então, ele falou várias das promessas que ele realmente precisava cumprir primeiro para que assim ele pudesse vir e casar com aquela mulher. Então ele foi e conseguiu o diploma de doutorado e ele recebeu toda a herança do pai. E ele foi e se casou com aquela mulher que ele queria. Fez tudo. Mas quando ele saiu do casamento dele, ele morreu atropelado por um táxi. Eu não sei se isso é uma história real, mas essas coisas podem acontecer. Então, se olharmos uma coisa dessas, não é somente aquela pessoa. Então, realmente tudo é em vão. Então, é por isso que neste mundo existem tantas dessas coisas. E nós, cristãos, então, de um ponto ou de outro, qual seja a tribulação, qual seja a dificuldade que tenhamos. Então, a alegria no Senhor realmente não tem mudança. Então, mesmo que venha a felicidade, não tem como tomar essa alegria de nós. Então, essa paz, essa felicidade que o Senhor Deus nos permite, essa promessa que o Senhor estará junto conosco. Então, mesmo eu caminhando pelo caminho estreito, eu sempre estou alegre no Senhor, porque o Espírito do Senhor sempre está comigo. Então, mesmo caminhando pelo caminho estreito, mesmo que exista perseguição, a dor, mesmo que venha a morte, eu sempre estou feliz porque o Senhor está comigo. Então, se o Senhor está junto comigo, basta. Então, o resto, tenha ou não tenha, não importa. Então, é preciso ser dessa maneira. Mas os cristãos, eles continuamente falarem, porque eu sou assim, por que minha vida é tão triste? Quando é que eu vou viver uma vida daquelas? Realmente tudo coisas em vãos. Não, antes de receber a salvação, eu já disse diversas vezes, então, eu nasci numa casa pobre, então eu tinha me refugiado da guerra e quando eu voltei toda a nossa cidade já tinha sido destruída, não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha o que comer, não tinha nada. A casa toda tinha desaparecido por causa que tinha caído uma bomba ali. Meu pai estava acamado por conta da doença, não tinha nada. É por isso que desde a quinta série eu tinha que ganhar dinheiro, seja no ensino fundamental, no médio. Tudo eu ganhei trabalhando sozinho. Tudo eu já fiz de tudo naquele tempo.
Então, hoje em dia não deve existir estudantes que façam isso. Então, vender doces na rua, vender sorvete na rua, picolé na rua. Então, levava uma caixa com sorvetes ali dentro. Eu fazia engraxate, entrega de jornais. Eu também limpava a casa de várias pessoas também antes na escola de teologia. Então, frequentando a igreja, eu sempre pensava, eu creio no Senhor, então realmente é muito bom, porque eu vou para o céu. Muitas pessoas não creem no Senhor, então vão para o inferno, coitados. Eu cantava tudo com emoção, mas o coração não era assim. Então, no coração tem muito que cobiçar, falando, nossa, quando é que eu vou ver numa casa tão boa? Quando é que eu vou ter um carro tão bom daqueles? Então tem muito o que invejar. Então, mas sempre estar ali mordendo os lábios falando, eu nasci numa casa pobre. Eu vi que existem pessoas que nasceram pobres, mas se tornaram presidentes dos Estados Unidos também, então eu também quero ser igual a eles. Eu vou me esforçar. Eu não dormia, eu estudava a noite toda. Mas então, já que eu tinha tanto esforço frequentando a escola de teologia, depois de 2 anos eu tomei conta de uma igreja, um pastor me entregou. Então, mas depois eu percebi que eu não havia nascido de novo. Então, mesmo tendo tudo e tudo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então, eu pesquisei quando é que eu nasci de novo. Não havia dia algum que eu tivesse nascido de novo. Então, realmente eu ficava feliz, ficava louvando, mas isso não era salvação. Então, o que você nascer de novo? Então, eu pensava, nossa, se eu morrer agora eu vou para o inferno. Então, não tinha nem como contar isso para alguém. E então, em 1962, em outubro, no meio da noite, eu pude ouvir a palavra, realmente pela primeira vez, que o Senhor havia lavado os meus pecados para sempre. Então, nossa, como é que pode acontecer uma coisa dessas? Então eu achava que era um sonho, então eu me belisquei, mas eu vi que era verdade, não era um sonho. Até por isso que naquele dia, realmente até hoje eu fico muito alegre em pensar naquele dia. Eu fico emocionado. Então, realmente, naquele tempo, se eu demorasse demais para vir, não tinha mais ônibus para voltar. Então, eu fui andando no meio da noite para casa. Eu fiquei dançando voltando para casa. E depois disso, realmente não tinha nada mais para cobiçar. Então, antes de casas boas, eu cobiçava tanto vendo os ricos. Mas agora eu não cobiço nada disso. Então, realmente, será que dentro daquela pessoa existe a felicidade que eu tenho? Mesmo dando todas as coisas deste mundo, não tem como trocar com a paz que eu tenho dentro de mim. Então, realmente, sem mentira, eu estou falando completamente a verdade. Não existe a mudança disso no meu coração. Então, a alegria da salvação. Então, essa alegria da salvação realmente inefável dentro de mim. É igual a Abacuque dizendo, realmente, não importa se eu tenho isso ou não tenho nada, realmente eu me alegro no Senhor. Então, isso é algo lógico. Então, realmente, todo o coração do cristão deve ser o mesmo. Então, porque se isso se apaga dentro do coração, quer dizer que não consegue viver corretamente a vida de fé. Então, realmente, nós nos alegrarmos no Senhor é a nossa força. Então, Neemias já havia dito. Então, o que o Senhor ele se agrada? É por isso. É porque em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele disse para nós sempre estarmos alegres. Então, como é que nós sempre podemos estar felizes? Tem uma pessoa que questiona. Tem momentos que nós estamos felizes, tem momentos que estamos tristes, tem momentos que sentimos decepcionados. Mas como é que eu posso sempre ficar falando, sorrindo? Você está louco? Então, colher o que não plantou. Então, o que o Senhor está dizendo? Já que Ele deu a felicidade, é para você guardar bem a felicidade para você sempre estar feliz. O apóstolo Paulo, se olharmos em Atos capítulo 16, ele estava em Filipe pregando o evangelho. Realmente ele foi despido, ele foi torturado, foi preso. Ele foi posto numa masmorra profunda, foi acorrentado em seu calcanhar, estava todo ensanguentado. Mas Paulo realmente começou a orar e louvar no meio da noite. Será que ele chorou?
Ele falou: "Ah, Senhor, você me enviou para pregar em Filipe, mas o que é isso da minha vida? Então por que será que o Senhor não me ajuda?" Então quer dizer que realmente eu posso morrer, minha vida vai acabar aqui. E ele murmurou contra o Senhor? Não foi isso. Então Paulo era um pecador imundo que iria para as profundezas do inferno, mas ele ter recebido a salvação, realmente agora poder pregar o evangelho para os pecadores, se torna uma grande alegria dentro do coração dele. Então quer dizer que realmente pode louvar quem tem a verdadeira felicidade. Então realmente é o louvor diante do Senhor. Quer dizer que ele teve um grande júbilo, gozo. Então as correntes ficavam realmente cintilando e ele ficava louvando diante do Senhor. As correntes que estavam tinindo, realmente ele deixou-as cair. E toda a família dos guardas da prisão receberam a salvação. E o apóstolo Paulo, quando ele estava pregando o evangelho para a igreja de Filipe, enquanto estava preso em Roma, ele não sabia quando ele iria morrer, mas ele disse realmente: alegrai-vos. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. Então ele disse: alegrai-vos. Paulo, que estava preso ali no meio da prisão, disse para a igreja de Filipe para alegrarem-se. Então, para sempre se alegrarem. Então, sempre estarem felizes. Então, já que deu a felicidade, nós sempre precisamos estar felizes. Em qual ocasião, em qual momento, o que estejamos fazendo, qual a dificuldade que nós deparemos. Quer dizer que isso é ter o Espírito Santo, sempre estar alegre. Então, Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12. Então o Senhor, ele já disse: nós realmente estamos indo contra o Senhor. Nós mesmos, quando falamos todas as coisas malignas diante do Senhor, existe a felicidade dentro de nós. Realmente existe uma grande herança, um grande galardão nos céus. Então realmente todos realmente os perseguiam antes da mesma maneira. Então quer dizer que nós realmente temos recebido o Filho do Senhor Deus Jesus que veio ao mundo. Então Deus, o Criador, o Senhor Jesus, ele veio para o meio das criaturas, no meio desses pecadores, e ter recebido toda a dor, terem cuspido no rosto do Senhor, terem batido no Senhor, terem torturado o Senhor, os soldados romanos terem batido no Senhor Jesus. Ele foi torturado diversas vezes, o corpo do Senhor Jesus ficou todo ensanguentado. Ele carregou a cruz, usando a coroa de espinhos e indo para até o matadouro. E ali, despido, realmente no meio da vergonha, da dor, ele foi crucificado e morto. Realmente existe alguém que recebeu mais dor que o Senhor Jesus? Então, se nós olharmos todos os discípulos e quantos sofrimentos eles passaram, olhem para Paulo. Então, Paulo foi apedrejado diversas vezes foi preso, diversas vezes quase morreu. Passou fome, ficou em nudez, ficou no frio. Toda a pele dele foi realmente ferida. Então, quando ele ia para fora da prisão, tinha muitas pessoas que queriam matá-lo. A igreja de Corinto, os irmãos realmente julgavam. Até as pessoas que ele queria realmente viravam as costas para ele. Então, ele se tornou um palhaço para as pessoas deste mundo. Mas Paulo não murmurou. Ele ficou feliz. Ele ficou alegre. Então, porque mesmo naquela desespero, naquele meio da dor, ele ficou alegre. Então, falando de outra maneira, sempre alegrai-vos. Então, realmente, dentro do coração sempre teve um gozo no coração de apóstolo Paulo. Se olharmos em Atos capítulo 13, a partir do versículo 50 ao 52, então, quando Paulo e Barnabé estavam indo para Antioquia, então eles foram para pregar o evangelho, e muitas pessoas pregaram o evangelho junto, e muitas pessoas também compreenderam o evangelho. Então os judeus ficaram com raiva e queriam perseguir e matar a Paulo. É por isso que perseguiram eles, e eles tiveram que partir para Icônio. E os discípulos que estavam indo junto com eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo,
Então, no meio de tanta tribulação e dor, eles estavam cheios da alegria do Espírito Santo. Então, qual seja a dificuldade, a tribulação que nós tenhamos, nós temos a alegria e o Espírito Santo cheio em nós. Então, vamos procurar a palavra de 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 e 2. Segundo Coríntios, capítulo 8, versículo 1 e 2. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. E como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Então, na região da Macedônia haviam muitas igrejas. Ali também tinha a igreja de Tessalônica. Então, ele disse que é para eles conhecer essa graça que eles tinham recebido. Então, o que é o resultado da graça que receberam de Deus? Quer dizer que no meio de tribulação, houve abundância do seu gozo. Como houve profundeza, pobreza, perseguição, dor, mas eles tinham uma felicidade abundante. Então, se nós olharmos na igreja de Tessalônica, no meio de tanta tribulação, eles tinham tanta felicidade e eles receberam esse evangelho e ficaram agraciados. Então, é por isso que nós realmente somos aqueles que nos parecemos, imitadores de Cristo. Então, realmente, eles precisam ser imitadores de Cristo e de apóstolo Paulo. É por isso que no meio de tanta tribulação, tem um gozo abundante. É por isso que eles eram tão pobres também naquele tempo, mas abundou em riqueza da sua generosidade. Então, em alguma outra igreja, tem pessoas que falam: ai, eu sou tão difícil, eu queria ofertar, mas eu não consigo, como é que eu vou ofertar? Então, se olhar isso, realmente, isso não se torna uma desculpa. Por quê? Olhem bem para essa igreja aqui. Eles estavam numa profunda pobreza. Mesmo na pobreza, abundou em riquezas da sua generosidade. O quê? A felicidade, o gozo. Então, na igreja de Jerusalém, eles estavam no meio da fome, passando por dificuldades. Para ajudarem os irmãos, os santos de Jerusalém, muitas igrejas gentias, através do apóstolo Paulo, eles já juntaram várias ofertas. Realmente, eles se voluntariaram. Quer dizer que naquela profunda pobreza, na extrema pobreza, eles realmente ficaram o quê? Em riqueza da sua generosidade. Abundou em riqueza. Então, por conta do Covid-19, realmente tinha muitas pessoas que estavam com problemas aqui na Coreia, que passam por dificuldades. Mas se nós olharmos para o exterior, que tem muitos países que passam fome, tem irmãos e irmãs que não têm o que comer. É por isso que em 5 vezes a Coreia do Sul, realmente através da oferta voluntária, nós ofertamos realmente para muitas igrejas, através de muitos irmãos, a ajuda de muitos irmãos. Então não foi somente por palavras que nós dizemos: amamos, mas pelo coração. Porque nós somos mesmos irmãos e irmãs, porque nós somos mesmos filhos de Deus, nós temos a mesma esperança. É por isso que nós podemos manifestar, nós podemos mostrar essa ação através das obras de que nós realmente amamos. Através da palavra nós o fizemos. É por isso que ao ver do Senhor Deus, não sei realmente o quão grandioso foi essa ajuda, mas com certeza nós ganhamos um ponto com Deus. Eu não sei quantos pontos nós recebemos, mas ainda não acabou. Continuamente mais esse Covid vai se espalhando, não sei quando, até quando vai se estender, mas existe algo que o Senhor Deus está nos ensinando neste meio. Realmente existe o quê? Realmente no meio de tanta tribulação, o gozo não pode cessar, qual seja a dificuldade que tenhamos. Então, realmente nós estamos pregando o Evangelho, nós não somos aprisionados, nós não somos torturados, nós não somos mortos, mas existem várias dificuldades, existem muitas dificuldades. Então, se olharmos para Abacuque também, se realmente ele não trabalhasse isso ou aquilo, ele estaria pobre ou não teria nada? Não, não é isso. A nação toda recebeu o julgamento do Senhor Deus. É por isso que chegou a fome para Israel. É por isso que Babilônia veio e tomou tudo, pisoteou sobre Israel.
É por isso que Abacuque também estava no meio da dificuldade com todas as pessoas. Mas realmente mesmo tantas pessoas recebendo tanta dificuldade ali, Abacuque ele não tinha nem isso nem aquilo, mas ele disse que tinha gozo em Deus. Então, realmente como se fosse uma corça correndo, eu estou correndo e alegre diante do Senhor Deus. Então eu vou correr como se fosse um boi que saiu do pasto. Então é por isso que nós cristãos, no meio da dificuldade, nós sentimos a alegria da salvação. Nós precisamos mostrar o verdadeiro valor da salvação. Mesmo na dificuldade, na pobreza, precisa ter aquela ação de ajudar o irmão. E é por isso que durante vários dias, eu junto com os pastores, junto com os anciões, nós conversamos em comunhão. O Covid ainda não acabou, realmente, quanto que nós podemos ajudar os irmãos e irmãs? Realmente não deve ser tanta grande ajuda, mas vamos ajudar do jeito que dá. Então daqui a pouco dizem que o governo vai dar um incentivo para 88% da população por conta dessas catástrofes que estamos sofrendo. Então, 12% da população não entra ali, porque é a população favorecida. Então, e nós também, realmente, que estamos vivendo aqui, nós não passamos por tanta dificuldade. Nós conseguimos ofertar esse incentivo do governo. Então, vamos ajudar os outros. Eu tive esse coração e eu falei com eles. Então, eu queria contar isso para os irmãos, eu estava guardando isso no meu coração. Ainda não foi anunciado, mas quem tiver o coração para poder ofertar, que possa ofertar. Então, eu acredito que vai sair logo essa ajuda do governo, então essa bolsa do governo. Então, não saiam usando de qualquer jeito. Então, realmente, claro que cada distrito eu sei que o governo dá um cartão, eu sei que é um dinheiro. Mas realmente seja 50%, o que que seja, que vocês possam ter o coração de se voluntariarem. Então, porque se nós olharmos para as igrejas da Macedônia, nós olharmos a próxima palavra, porque se olharmos em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 3, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Então, quando eu olho para essa palavra, eu olho para a igreja de Macedônia, eu vejo que a graça que o Senhor Deus permitiu não foi só até a força deles, é passando acima do seu poder, acima da sua capacidade. Então nós estamos servindo diante do Senhor Deus, nós precisamos servir ao Senhor Deus até não morrer? Não, é para servir até a morte, ser leal. Então você fazer o trabalho voluntário também é até você morrer. Realmente se passa dessa força, pode ser que você morra. Então até que acabe essas suas forças, você realmente precisa servir nesse trabalho, de servir os irmãos e irmãs. Então é isso que realmente eles esperam de nós. Então, realmente, eles pediram para que eles pudessem trabalhar voluntariamente aqui. Eles não fizeram falar, eu me coloque aqui. Não foi isso. Eles se voluntariaram e falaram, eu quero entrar. Então, nós também precisamos realmente orar para que nós possamos participar. Então, nós precisamos entregar primeiramente ao Senhor. Então, nós precisamos entregar a nós mesmos para o Senhor. Então, meu corpo, a minha vida, todas as coisas são do Senhor. Tudo seja para o Senhor. Então, seguindo a vontade do Senhor Deus, nós vamos para o Senhor. Então, olhando assim, realmente podemos ver quão grande é essa graça que o Senhor Deus nos permitiu, não é mesmo? Já que nós também recebemos a mesma graça. Então, realmente eu gostaria que a partir de, realmente agora, todos vocês possam viver assim. E durante um tempo, eu espero que os irmãos possam fazer essa oferta voluntária. Então, não importa quanto que seja. Então, agora no nosso país... é a quarta vez que estão dando esse subsídio? Ou é a quinta vez? É o país que está fazendo, não é? É a quinta? Ah, fez só 2 vezes? Ah, achei que tinha dado bastante. Então nós estamos na terceira, não é?
Então, dessa vez nós também, já que recebemos a primeira vez para ofertar, então vamos ofertar também, seja na segunda, seja na terceira, vai ser bom, não é? Então, claro que é sim. Então, realmente até onde for a nossa força, realmente além das nossas forças, com certeza para diante do Senhor. Como em Marcos capítulo 6, versículo 38. Então o Senhor diz realmente, se pedir, Ele dá. Pedir-se-vos-á. Realmente Ele vai dar realmente além do que realmente nós possamos suportar. Então, realmente Ele é para balançar o que está lá em cima, realmente apertando lá em cima. Então, realmente é esmolar diante do Senhor com tudo. Então o Senhor vai nos dar com grandes braços. Então realmente é uma engraçada forma de expressar, mas essa é a promessa do Senhor. Então dessa vez também, que realmente não temos tantas chances para podermos fazer essa oferta diante do Senhor, mas acredito que o Senhor está passando, nos dando essas dificuldades para nós possamos nos esforçar. Então eu espero que todos vocês possam se esforçar dessa vez também. Então, no futuro, quanto seja, nós não sabemos exatamente o valor, mas eu acredito que nós precisamos fazer essa oferta. Então, vamos procurar a palavra de Romanos, capítulo 5. Palavra de Romanos, capítulo 5. A partir do versículo 2. Então, a partir do versículo 2 ao 4. Eu irei ler. Pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Nós olhamos aqui, ele fala, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então nós já conseguimos a entrada para dessa graça do Senhor. Então, quer dizer que as pessoas que receberam a salvação agora, eles estão esperando a glória de Deus. Eles se alegram, estão em gozo por conta da glória por vir. Então quer dizer que estão em gozo, estão em júbilo por conta da glória vindoura de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência e a experiência a esperança. Por que nós recebemos a tribulação? Então, porque no meio da tribulação, no meio da dificuldade, quando eu obedeço, guardo a minha fé e eu vivo conforme a vontade do Senhor Deus, o Senhor Deus deseja que isso possa se cumprir em nossas vidas. Então, por que o cristão não consegue sofrer? Claro que consegue. O cristão, realmente, seja na dificuldade, seja na tribulação, ele precisa servir diante do Senhor, precisa viver conforme a vontade do Senhor Deus. Que essa é a verdadeira obediência. Então, ao entrar no meio dessa graça, uma pessoa que espera pela glória do Senhor Deus, então seja no meio da tribulação, ele produz a paciência. Então, qual seja a dificuldade, a tribulação que você tem a paciência de aguentar, de suportar. Porque a paciência, ela treina, ela testa a nossa fé. E ela realmente nos traz a experiência, e a experiência é a esperança. Quer dizer que são as grandes glórias que estão por vir, que nos esperam nos céus. Então é por isso que no meio de toda essa tribulação, nós temos a esperança, nós podemos estar alegres. E é por isso que também, se olharmos em 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 10, por exemplo, nós temos palavras assim. Realmente existe um grande mandamento que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor Deus, a revelação. E ele falou, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então quer dizer, esse espinho na carne significa uma doença.
Então quer dizer que esse espinho se fica na pele, então realmente é agoniante, porque você precisa tirar. Porque esse espinho ele pode não colocar sua vida em risco, mas ele te dá tormento continuamente. Quer dizer que o Senhor deu espinhos para o corpo de Paulo. Quer dizer que isso é uma doença. Então ele não morre por conta dessa doença. Ele orou 3 vezes diante do Senhor Jesus para que pudesse consertá-lo disso. Então nós não sabemos qual é essa doença, não está escrito de forma detalhada, mas se olhamos em Gálatas, os irmãos da igreja de Gálatas, quando eles pensavam em Paulo, então eles cuidavam, realmente serviam como se fossem anjos. Então ele queria dar os seus olhos para ele, se possível. Então antes não era possível. Então se desse para poder implantar, fazer implantação dos olhos, realmente eles queriam fazê-lo por ele. Então se pudessem, mas não conseguiam fazê-lo. Então se olharmos isso, ele tinha alguma doença também nos olhos. Acho que o apóstolo Paulo já não conseguia enxergar mais. Ele escreveu 14 livros do Novo Testamento. Então, mas nós podemos ver que foram outras pessoas que escreveram por ele. Então, se nós olharmos realmente como Antíoco, porque o apóstolo Paulo diz que no último tempo ele escreveu com grandes letras, algumas palavras, para que pudesse escrever por ele essa Bíblia. Então, quer dizer que os olhos de apóstolo Paulo não estavam bons. E também na pele deve ter compus por causa desses espinhos. Então ele sofria na carne. Então realmente era difícil de ir para perto de apóstolo Paulo, não é mesmo? Então realmente é um teste da minha carne, mas realmente ele orou 3 vezes diante do Senhor por conta dessa espinha na carne. Mas o Senhor disse, a minha graça basta para você. Então porque o meu poder ele vem da sua fraqueza. Então a minha graça basta para você. Então é por isso que o apóstolo Paulo, realmente seja na fraqueza dele, seja na tribulação, seja na perseguição, seja na angústia, seja na pobreza, ele se alegra ali. Então quando ele está fraco, realmente ele fala, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Então porque ele sente prazer nessas fraquezas, porque pode ser que em algum momento a graça do Senhor Deus saia de lá. Se olha, por exemplo, Saul no Antigo Testamento, como ele fazia tão bem diante do Senhor Deus? Ele vencia contra os inimigos, ele fazia muito bem a vontade do Senhor Deus, mas quando ele achou que ele já estava muito bem, ele ficou arrogante, então saiu a graça do Senhor dele. É por isso que por fim ele morreu. Então Salomão também, ele estava indo tão bem, mas por fim ele ficou arrogante e foi para a perdição. Então quando você se perde, você fracassa. Então se olhar o apóstolo Paulo, ele diz que ele se agrada em todas essas coisas, seja na fraqueza, seja nas perseguições, nas angústias. Então porque ele fala, porque estou fraco, então sou forte. É por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 15, ele disse que eu não sou digno de ser chamado apóstolo, então porque ele sempre é o principal dos pecadores, ele é o menor dos apóstolos. Então, mas ele ter se tornado um apóstolo, ele se tornaram o maior apóstolo do Novo Testamento. Então, tudo isso foi conforme a graça do Senhor, não foi através dele. É por isso que o apóstolo Paulo, ele se tornou exemplo para todos que creem. Então nós também precisamos receber este exemplo. E é por isso que agora nós realmente alegramos ao Senhor, como na palavra de Neemias. Realmente é a nossa força nós alegrarmos ao Senhor. Então realmente seja a paz, seja o amor do Senhor. Então quando nós estamos dentro desse Senhor, quando nós estamos alegres, realmente o Senhor ele trabalha dentro de nós. Então não é para buscar a felicidade em outro lugar. Realmente você perde suas forças neste exato momento. Precisam saber disso. Então é por isso que os cristãos, eles falarem, eu vou buscar a glória, os méritos deste mundo. Será que isso são bons? Realmente, será que um adulto, ele brinca com um brinquedo de criança, ele se sente feliz? Então realmente é algo que não é nada ali.
E também, se olharmos agora os cristãos, junto com o Senhor Deus, junto dos santos, ele estar em comunhão. Realmente isso é o que agrada ao Senhor Deus. É por isso que realmente fala que a nossa comunhão é com o Senhor Jesus e o Pai, os nossos irmãos e irmãs. Então, realmente a minha felicidade está em vós, realmente para aperfeiçoá-los. Então quer dizer que junto com o Senhor Deus, junto com o Senhor Jesus, junto dos santos, quando nós estamos em comunhão, dentro da comunhão nós temos o gozo. E é por isso. Então, como nós podemos ver em Salmos 16, versículo 3, mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer. Então ele fala, os santos que estão na terra, então os santos que estão junto comigo em comunhão, eles são santos, eles são ilustres, em quem está todo o meu prazer. Então onde está o meu prazer? Onde está o meu gozo? Onde está a minha felicidade? Não é no amigo deste mundo, os amigos para sair junto, para beber, para brincar, para passear. As pessoas gostam disso, mas nós não somos assim. Nós somos pessoas que verdadeiramente amamos ao Senhor. Nós vivemos conforme a vontade do Senhor Deus. Nós sofremos juntos, nós temos o mesmo destino com o Senhor Deus. Nós temos esses irmãos e irmãs. Então somos seres ilustres. Nós somos ilustres diante do Senhor Deus. Nós somos santos diante do Senhor Deus. É por isso que todo o meu prazer está no Senhor. É por isso que nós precisamos viver no meio dessa felicidade. Quando nós estamos felizes junto do Senhor Deus, nós podemos alegrar ao Senhor Deus. É por isso que em Hebreus disse que realmente Enoque, pela fé, recebeu o testemunho de ter agradado a Deus. Então, sem conhecer a morte, ele foi arrebatado. Então, nós como Enoque também, antes de irmos diante do Senhor Deus, nós precisamos receber o testemunho de termos agradado a Deus. Então, como em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo diz, realmente, quer fiquemos ou quer partimos, nós precisamos nos esforçar para agradar ao Senhor Deus. Então, nós cristãos que estamos aqui, realmente, mesmo que vivamos um pouco deste mundo ou rapidamente partamos para o Senhor Deus, viver ou morrer, nós precisamos agradar a Deus. Então, você agradar ao Senhor Deus é o objetivo da nossa vida. Como em João capítulo 8, versículo 29, realmente, aquele que me viu está junto comigo. Então eu sempre realmente estou alegre junto daquele Senhor. Então ele jamais me deixará sozinho. Porque realmente quando eu sempre faço a vontade do Senhor Deus, então o Senhor Deus ele não me abandona. Então quer dizer que quando eu agrado ao Senhor Deus, quando eu acompanho com o Senhor Deus, existe a felicidade naquele meio. Quer dizer que o Senhor Deus sempre está junto com essas pessoas. É por isso que o Senhor Jesus também disse, conforme a palavra do Senhor Deus, ele obedeceu a palavra do Senhor, a vontade do Senhor Deus. É por isso que o Senhor Jesus sempre agradou a Deus. Da mesma maneira, nós também precisamos fazer o mesmo. E é por isso, como em Filipenses capítulo 2, versículo 13, realmente aquele que opera em nós é o Senhor Deus. Realmente, Ele nos faz agir em esperança para a sua vontade. Então quer dizer que o Espírito Santo, ele nos faz compreender a santa vontade do Senhor Deus, nos dá a esperança de cumprir a vontade de Deus. Então quando nós temos a esperança no Senhor Deus, nós podemos ter essa força para agir. Então para fazer a santa vontade do Senhor Deus, nós temos os nossos desejos ali e agimos. Então quer dizer que aonde o Senhor Deus ele deseja, nós podemos agir. Então, como na palavra de Lucas, realmente quando o pecador ele se arrepende e volta para o Senhor Deus, isso se torna um grande júbilo ao Senhor Deus. Então, o Senhor Deus ele deseja que uma pessoa por pessoa receba a salvação. É por isso que uma pessoa ser evangelizada e receber a salvação é o que agrada a Deus. É por isso que nós podemos nos agradar junto com Deus. Então, como é que nós podemos agradar ao Senhor Deus? Então, realmente é onde existe o verdadeiro bom grado do Senhor Deus, onde está a felicidade do Senhor Deus. Nós precisamos saber o que agrada a Deus ali. E também se olharmos em Romanos capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então realmente as pessoas do mundo se agradam com comida e bebida, mas não é para ser assim. Então antes de entrarmos no reino do Senhor Deus, o reino do Senhor Deus precisa estar
completo dentro do nosso coração. Como? Pelo Espírito Santo. Com o quê? Justiça, quando nós realmente éramos pecadores e nós recebemos a justificação. E depois a paz, porque nós recebemos a reconciliação com Deus. Depois a alegria, o prazer junto do Espírito Santo. Quer dizer que é isso que você vive usufruindo do reino do Senhor Deus. Porque o reino do Senhor Deus não é... Vamos decorar todos juntos, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria precisam sempre estar completos em nosso coração. É por isso que a felicidade é o que o Espírito Santo nos permite, é o fruto tão precioso. É por isso que essa vivência de agradarmos ao Senhor Deus, nós, pela graça do Senhor, nós estamos junto com o Senhor Deus, realmente dentro da glória do Senhor Deus. Qual seja a tribulação, quando nós estamos junto do Senhor, o Senhor, Ele se agrada. Então toda a glória irá para o Senhor Deus, seja comer ou beber, o que quer que nós façamos, é tudo para a glória de Deus. É por isso que quando nós vemos conforme a graça do Senhor Deus, tudo isso se torna nossa felicidade. Isso é a glória para o Senhor Deus. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvado nesse último tempo. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos protegido para fazermos a santa vontade do Senhor Deus. Senhor, ainda nos falta tantas coisas, nós somos fracos. O Senhor está cuidando das nossas dificuldades, do nosso coração. Senhor, permita para que nós possamos viver para a sua glória, para o seu coração, Senhor. Senhor Pai, que o Senhor possa nos permitir a sua sabedoria, o seu poder, para que nós possamos estar cheios do Espírito Santo, para que assim nós possamos nos agradar do Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos dar glórias ao Senhor Deus, para que possamos agradar ao Senhor, que nós possamos ter uma vivência que agrade a Deus, Senhor. Realmente nossos irmãos e irmãs estão no meio da dificuldade, então em qual meio que eles estejam, pela graça, pela fé que creem no Senhor, pela graça que o Senhor nos permite, para a gloriosa fé que nós temos e esperança no Senhor, que o Senhor realmente possa fazer abundar a graça, o agradecimento, o louvor diante do Senhor, para que possa se tornar uma grande força em nossas vivências, Senhor. Que nesse momento o Covid-19 possa cessar rapidamente, para que nós possamos estar em comunhão e evangelizando mais fortemente. Nós pedimos e oramos diante do Senhor Deus. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.